Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Queridos, espero que todos aqui já estejam inscritos, né? Acompanhando aqui a todas as nossas dicas, as nossas lives toda semana. Tá, pessoal? Muito importante que você deixe seu like aqui, compartilhe este vídeo aqui com aquele seu amigo concurseiro e, né, quem compartilha aí acaba também ajudando muito a gente, deixando seu like aqui, se inscrevendo no canal. Queridos, aqui é o seguinte, como estudar língua portuguesa? Muita gente me pergunta isso, professor, beleza, eu já estudei pra caramba português, mas eu não consigo aprender. Queridos, certamente se você ainda não domina a língua portuguesa, já tendo estudado essa matéria, certamente se você ainda não domina, é porque você não estudou da forma correta, na ordem em que tem que ser usado. Das duas, uma. Ou você não estudou na ordem certa, ou você não fez muitas questões. Porque é impossível você estudar fazendo muitas questões na ordem certinha, seguindo o nosso método e não aprender, tá? Eu sempre falo com os alunos, o concurso não é para o mais inteligente, o concurso é para o mais disciplinado, para o mais dedicado. Se você acha que você tem muita dificuldade em língua portuguesa, você só pode falar isso depois de você se dedicar muito com o método correto, o método que fez muita gente passar em prova, e só depois disso você não conseguir aprender. Cara, não aprendi nada seguindo isso, todo mundo passou, um monte de gente já passou e eu não consigo. Aí sim você pode dizer que realmente há um problema com você e a língua portuguesa. Mas antes disso não. Queridos, olha só, experimente. Se você não sabe língua portuguesa, experimente estudar nesta ordem aqui, seguindo o nosso método e fazendo muitas questões. Professor, quantas questões de cada matéria que dessa aqui eu preciso fazer antes da minha prova? Pelo menos 100. Pelo menos 100, tá? 100 questões de cada tópico desse aqui, você certamente vai dominar a língua portuguesa e nunca mais vai ter problema com essa matéria. E, gente, eu sempre falo para os alunos, você pode não ter tempo para estudar a teoria, porque você precisa estar num lugar tranquilo, com silêncio, acesso à internet, aqui, tá sozinho no seu quarto, tudo. Mas ninguém não tem tempo para fazer questões. Todo mundo tem tempo para fazer questão, tá? Porque fazer questão você pode fazer em qualquer lugar, tá no banheiro, tá lá dando uma cagada, entra no aplicativo, entra no celular, faz questões. Tá no ônibus indo pro trabalho, fazendo questões. Tá no Uber, fazendo questões. Horário de almoço, fazendo questões. Você trabalha 8 horas por dia no máximo. Trabalhar mais que isso, não pode, é contra a lei, né? Então, e o resto do tempo? Você fica fazendo o quê? Fazendo questões. Então, dá para você fazer 100 questões de cada assunto desse aqui, tranquilamente, tá? É muito tranquilo. Mais português, que dá para você fazer de cabeça, olhando ali, pá. Se fosse fazer uma questão de matemática e tudo, aí você precisa, né, de um caderno para fazer o cálculo e tudo. Português dá para fazer tranquilo. Queridos, aqui é o seguinte. Bom, primeira coisa, você vai ter que estudar fonologia, né, com a acentuação gráfica. Você vai conseguir estudar esses dois assuntos aqui de uma vez só. Depois você vai estudar o processo de formação de palavras. Vai estudar, entender o que é prefixo, sufixo. Depois você vai estudar as classes gramaticais. Quais? Substantivo, adjetivo, preposições, numerais. Tá bom, só essas 4 aqui, tá ótimo. Depois você estuda os advérbios. Depois dos advérbios, você vai estudar os pronomes. Pronto, sabendo isso aqui, você já tem uma boa base para o início da sintaxe. Estudando tudo aquilo ali, você já tem uma boa base para o início da sintaxe. Aí você começa a estudar a sintaxe aqui, ó. Você vai estudar sujeito, juntamente com as vozes verbais. Depois você vai estudar o predicado, que nem é muito importante não, mas
é importante que você domine toda a matéria. Depois você vai ter transitividade verbal. Você vai aprender o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto e assim vai. Depois você vai estudar a regência e a crase. Depois você vai estudar o período composto, em que você vai ter as orações coordenadas e orações subordinadas. Depois você vai ter aqui a pontuação, principalmente o uso da vírgula, né? Colocação pronominal, você vai aprender a usar a próclise, a mesóclise e a ênclise. Depois você vai ter a concordância verbal e a concordância nominal. Esse aqui, pessoal, adjuntas nominal e complemento nominal, eu só quero que você estude se você for encarar uma prova da FGV. Se você for encarar a prova da FGV, você estuda aquilo ali. Fora isso, não vejo necessidade, porque isso não cai muito em prova. Depois você vai estudar verbos. Depois você vai estudar figuras de linguagem, mas aqui, ó, veja a banca. Porque somente algumas bancas gostam de figuras de linguagem. Aposto vocativo e agente da passiva, você vai aprender no decorrer do curso também. E depois você vai estudar a interpretação. É claro que na interpretação entra a interpretação, a compreensão, a coesão textual, né, a tipologia textual. Enfim, uma série de coisas aqui que você vai aprender dentro da interpretação, dentro das questões que envolvem o texto. Queridos, estudando nesta ordem aqui, fazendo muitas questões sobre esses assuntos, e cara, hoje em dia é muito fácil você fazer questão, né? Muito fácil, é tão fácil que você não faz, né? Antigamente as pessoas faziam mais questões, mesmo sendo muito mais difícil, né, achar essas questões, certo? Mas você, com certeza, não vai ser um aluno normal, né? Tem que ser mais dedicado para passar em concurso público e fazer, sim, as questões. É igual eu sempre falo, que você precisa fazer pelo menos 100 ali, sei lá, 200, 300 questões sobre cada assunto. E aí, uma vez eu postei num vídeo, né, e o cara foi e perguntou, pô, mas se eu fizer 100 questões por dia, eu não consigo estudar outra matéria. Ah, eu não aguentei, né? Eu tive que falar com ele, tive que ir lá no meio do comentário dele, de um vídeo aqui no YouTube, falei, cara, uma pessoa normal precisa fazer pelo menos 100. Você, se quiser passar, você precisa fazer pelo menos 300, né? Porque você está muito abaixo do normal. Porque muita gente tem dificuldade de entender o que está sendo escrito ali nas questões de interpretação. Você está tendo dificuldade de entender até o que eu estou falando, pô. Eu não estou falando que você precisa fazer 100 questões por dia. Eu estou falando que você precisa fazer pelo menos 100 questões de cada tópico. Você tem só 20 dias até a sua aprovação? Até a sua prova? Né? Então, quer dizer, é muito imbecil, né? Então tem gente que não consegue interpretar nem o que a gente fala e quer fazer concurso público. Então entendo o que eu estou dizendo. Eu quero que você faça muitas questões sobre cada tópico desse aqui. Não que você tem que fazer questões de língua portuguesa todo dia. Então não me irrita. Queridos, tudo isso que tem aqui, na ordem certa, do jeito que você precisa estudar e resolvendo muitas questões, você já tem na nossa preparação. Tá? Então você já tem a nossa preparação. Então se você já tem tudo isso mastigado, cara, você precisa de um acompanhamento, você precisa de um bom curso para que você chegue até o final da sua preparação 100% confiante, 100% preparado para a prova. Beleza? Então clique aqui, fale com a nossa equipe. Tamo junto, forte abraço e até a próxima.